Oi, gente, bom dia! Olha, nós aqui, mais um encontro de Direito Processual do Trabalho, para vocês que vão fazer o concurso de analista, né? A melhor matéria, né, desse curso. Então, hoje a nossa aula, nós vamos começar falando um pouquinho do processo e do procedimento. Então, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente aprende assim, que o processo é uma série de atos processuais, que são praticados no processo, não é verdade? Com a finalidade de se chegar ao final, que é obter a tutela jurisdicional. Agora, e o procedimento seria a forma pela qual estes atos têm que ser praticados no processo, não é verdade? Então, nós vamos colocar assim no caderninho: processo, procedimento. O processo é uma série de atos processuais que são praticados com a finalidade de se obter o provimento jurisdicional. E o procedimento de se obter o provimento jurisdicional. E o procedimento é a forma pela qual estes atos devem ser praticados. Então, quando eu dava aula na graduação, eu sempre criticava muito os alunos e procurava orientar certinho, porque assim, eu acho que é uma falta de técnica muito grande o aluno chegar e dizer assim: vem propor ação sumaríssima. Não existe ação sumaríssima. Existe uma ação que se processa pelo rito sumaríssimo, não é verdade? Não existe ação ordinária, existe sim uma ação que se processa pelo rito ordinário, porque o rito é a forma pelo qual a ação o processo vai se processar, é o rito pelo qual, seria assim, de que modo tem que ser praticado os atos processuais. Não é assim? Então vamos colocar assim. No processo do trabalho, a ação pode ser processada pelo procedimento comum ou pelo procedimento especial. O procedimento comum se subdivide em 2 pontos. 1, procedimento ordinário. 2, procedimento sumário. 3, procedimento sumaríssimo. O procedimento ordinário encontra-se
regulado na CLT, nos artigos 837, nos artigos 837 a 852. E até 1970, era o único existente. Atualmente, o procedimento ordinário deve ser adotado nas ações individuais cujo valor da causa na data do ajuizamento é superior a 40 salários mínimos. Veja bem, nós adotávamos o rito ordinário. Então, antigamente, a gente dizia assim, que o processamento da ação trabalhista era procedimento comum ou ordinário e procedimento especial. Porque só tinha, ou era um procedimento comum ou era um procedimento especial. O ordinário era o único procedimento que existia. A partir de 1970, com a finalidade de se introduzir uma maior celeridade na tramitação das ações trabalhistas, pensou-se em se colocar um novo procedimento. Um procedimento que fizesse com que aquelas ações que têm um valor inferior tivessem uma tramitação mais rápida. Acontece que quando a gente fala do procedimento sumaríssimo, quando a gente fala, né, a grande peculiaridade do procedimento sumaríssimo, por exemplo, todo mundo lembra, a gente diz assim, é que a audiência é una. Acontece que no procedimento ordinário, se nós fôssemos seguir o rito procedimental, como ele está posto na lei trabalhista, a audiência também seria una. Nós vamos verificar que quando o legislador vai começar a falar da audiência trabalhista no rito ordinário, ele diz assim, da audiência de julgamento. Então, o que significa? Que tudo tem que acontecer numa audiência só. Mas aí nós temos o artigo 849, que diz assim, se não for possível ao juiz concluir os trabalhos em uma única sessão, por motivo de força maior, ele poderá fracionar a audiência, redesignar uma nova data para o seu prosseguimento. Principalmente nos grandes centros como São Paulo, os juízes, sob o fundamento de que o acúmulo de serviço seria uma causa maior, então eles começaram a fracionar a audiência no rito ordinário. Então, eles fracionam a audiência em audiência inicial, audiência de instrução e audiência de julgamento. Mas se você for ler na CLT o rito procedimental da ação trabalhista, não existe audiência inicial, não existe audiência de instrução, não existe somente audiência de julgamento. E isso acaba fazendo com que vocês até se equivoquem um pouquinho quando vão responder, principalmente quem advoga na área trabalhista, quando vão responder testes sobre a consequência do não comparecimento da parte na audiência. Por quê? Porque quando o examinador coloca assim, o não comparecimento do reclamante na audiência de julgamento, aquele que advoga na área trabalhista, ele pensa que a audiência de julgamento seria a terceira, quando na realidade o examinador está falando da primeira, da única que deveria existir, tá certo? Que é a regra do processo. Então, aí nós vamos ver, se o reclamante não comparece na audiência de julgamento, o processo é arquivado.
Não é verdade? Ao passo que se for lá naquela terceira, porque já existiu o fracionamento, não acontece nada se ele não vai na audiência de julgamento. Então, vocês acabam se confundindo. Então, a gente sempre alerta vocês que quando o examinador pergunta audiência de julgamento, todo mundo tem que pensar na primeira audiência, na única que deveria existir. Por quê? Porque quando ele quer se referir àquela audiência em continuação, àquela audiência em procedimento, ele assim o faz. Ele diz assim, o não comparecimento da parte na audiência em continuação, na audiência em prosseguimento. Aí sim vocês vão pensar que já é a segunda audiência e a gente vai até tratar sobre essa matéria mais tarde. Eu só queria dizer para vocês que os fundamentos que justificaram a inserção na lei trabalhista, que é tornar mais célere a tramitação do processo, quando o valor da causa não é tão grande, porque se for por um valor superior, ela vai se processar pelo rito ordinário, que pode até haver o fracionamento da audiência, esse fundamento não existe. Por quê? Porque a ação trabalhista, mesmo pelo rito ordinário, ela teria que ser uma ação célere, ela teria que ser uma ação em que tudo acontece em uma única sessão, independentemente dela se processar pelo rito ordinário. Tudo bem? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, quando eles fazem esta pergunta na prova, então eles colocam os dissídios individuais ou coletivos, cujo valor da causa na data do ajuizamento da ação é superior a 40 salários mínimos, será processado pelo rito ordinário. O que acontece com o aluno? Ele fica tão preocupado em analisar o número dos salários mínimos que ele deixa passar a pegadinha do examinador. Qual que foi a pegadinha aí? Não existe dissídio coletivo pelo rito ordinário, pelo rito sumaríssimo. Os dissídios coletivos, eles se processam pelo rito especial. Então, a pegadinha da prova é essa. Então, por isso que quando eu sempre falo para o meu aluno, para ele fazer um quadradinho assim, ó, em cima dos dissídios individuais, né? Então, deixar bem riscadinho assim, para vocês não caírem na pegadinha do examinador. Porque isso daí todo mundo vai. Porque você fica tão preocupado de ver quantos salários mínimos eles estão colocando ali, e você deixa escapar a pegadinha que está lá no comecinho do teste. Tá bom? Todo mundo ligado. Agora vamos colocar assim. 2. Procedimento sumário. O procedimento sumário encontra-se regulado na Lei 5584 de 70 e deve ser adotado quando se tratar de dissídio individual, cujo valor da causa na data do ajuizamento da ação não excede de 2 salários mínimos. As ações que se processam pelo rito sumário também são denominadas ação de alçada exclusiva da vara ou ação de alçada. Ponto.
é que, salvo se versar sobre matéria constitucional, das decisões proferidas nestas ações, não se admite a interposição de nenhum recurso. Veja bem, tem muita gente que fala que depois que foi introduzido no processo do trabalho o rito sumaríssimo, que não existiria mais a ação pelo rito sumário. Que hoje seria ou procedimento ordinário, né, ou sumaríssimo. O grande problema que se tem é que ainda prevalece no âmbito processual trabalhista a regra da alçada. Ou seja, quando o valor da causa não excede de 2 salários mínimos, não se admite nenhum recurso no processo, a não ser que a ação trate apenas, a não ser que você alegue a violação à Constituição. Então, por exemplo, se você tem lá uma ação em que se questiona uma punição aplicada, o reclamante foi suspenso injustamente por 3 dias, e aí ele sofreu o desconto no salário dele dos 3 dias e mais do descanso semanal remunerado. Vocês vão verificar que é uma ação que tem um valor muito baixo. Então, a decisão que for proferida nesta ação não cabe recurso. E isso ainda permanece, mesmo depois que foi introduzido o procedimento sumaríssimo. E no rito sumaríssimo, admite-se interposição de recursos. Nós vamos falar sobre isso. Então, vocês vão ver, assim, que quando se diz que hoje não existe mais o sumário, só existe o sumaríssimo, não é verdade. Nós temos o rito ordinário, nós temos o sumário ou as ações de alçada, e nós temos o procedimento sumaríssimo, que é o que nós vamos estudar agora, tá certo? Então, quando foi feita a lei do procedimento sumaríssimo, eles queriam adotar as regras que a lei previstas em lei para o rito sumário no sumaríssimo. Inclusive, queriam aplicar a regra da irrecorribilidade das decisões. Só que daí eles não tiveram coragem de peitar a inconstitucionalidade que adviria dessa questão. Porque uma coisa é você dizer que não existe relevância numa ação em que o valor não excede de 2 salários mínimos. Outra coisa é quando você vai lá para 40 salários mínimos. Não é verdade? Então, hoje, vocês não... E tanto que, não sei se vocês viram no edital de vocês, dos concursos de TRTs, que eles colocam rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Tá certo? Então, eles tratam do rito sumário, ou seja, das ações de alçada. Eu queria falar uma outra coisa para vocês, que é o seguinte. Uma grande questão que se tem é de saber qual o recurso que deveria de ser interposto quando você tem uma ação de alçada que viola, vamos dizer assim, na decisão, uma matéria constitucional. A questão, para efeito de concurso, tem que prestar muita atenção. Porque, assim, no processo do trabalho, para você poder interpor o recurso extraordinário é o último grau que você interpõe. E você só pode interpor este recurso extraordinário das decisões proferidas em grau de recurso. Nunca da decisão originária da vara. Está todo mundo comigo? Agora, não sei se vocês sabem, mas tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal
que fala que nas ações, eu estou tentando achar aqui, acho que é 644, eu ia lembrar disso, procurador, medida provisória, só um minutinho. Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, é a 640. Ela diz assim, ó, é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada ou proferidas por turma recursal de juizado especial civil e criminal. Então, em alguns concursos, a gente vê assim, eles colocam assim, conforme súmula do Supremo Tribunal Federal. Qual seria o recurso que você interpõe das decisões proferidas em ação de alçada que viola a Constituição? Eles estão cobrando de vocês essa súmula 640. No entanto, se eles não fazem menção ao Supremo Tribunal Federal, a alternativa correta é que o recurso seria o ordinário. Porque, corretamente, é o ordinário. Mas essa súmula 640, na realidade, ela nem se referiria a uma matéria trabalhista. Ela está querendo se referir a outras matérias. Mas tem examinador que considera que quando eles falam ação de alçada, que ele já está se referindo àquela ação da trabalhista que não excede a 2 salários mínimos. Então, vocês têm que ficar bem atentos nessa questão, porque isso pode ser uma pegadinha de concurso, não é verdade? Então, a gente sempre diz que é difícil você fazer uma prova de cruzinha, não é verdade? Porque você tem que ser objetiva, né? E quando, na realidade, tem situação... E às vezes você até fica numa situação meio equivocada, meio perdida. Então, tem que observar bem isso, tá bom? Então, vamos colocar assim. Observa-se que a súmula 640 do STF dispõe que é cabível o recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada. Então, e eu estou falando isso para vocês porque já caiu num concurso de analista e a resposta correta era recurso extraordinário. Por isso que eu tive que pegar esse assunto aqui nessa toada, nesse gancho e alertar vocês dessa questão. Tudo bem, meus amores? Até aqui, ordinário, sumário, beleza? Então, aí vamos colocar assim. 3, procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo foi introduzido no processo do trabalho com a Lei 9957 de 2000, que fez inserir na CLT os artigos 852, letra A maiúscula, a 852, letra I maiúscula. Então, para que não precisasse se renumerar toda a CLT, então foi acrescentado
né? No artigo 852, quando se termina de tratar do procedimento ordinário, em seguida o legislador começa a cuidar do procedimento sumaríssimo. E então aí eles fizeram uma referência ao 852, letra A, maiúscula, e vai até o 852, letra I, e em todos esses artigos, esses incisos, vamos dizer assim, vem previsto as regras procedimentais que devem ser observadas quando a ação se processa pelo rito sumaríssimo. Então, vamos colocar assim. Analisando os referidos dispositivos, verificamos que este procedimento possui as seguintes peculiaridades. Dois pontos, né? Letrinha A. Deve ser adotado quando o valor da causa não excede de 40 salários mínimos. Na data do ajuizamento da ação. E desde que se trate de dissídio individual. Então, aqui é a mesma pegadinha. Eles colocam os dissídios individuais e coletivos, cujo valor da causa na data do ajuizamento da ação não excede de 40 salários mínimos. Então, aí o errinho está lá no comecinho. Coletivo, não. Só individual. Tá bom? Aí, B, desculpa. B. Estão excluídas do rito sumaríssimo as causas em que figura pessoa jurídica de direito público da administração direta, autárquica e fundacional. Tal restrição não existe. Quando se tratar de empresa pública e sociedade de economia mista. Vejam bem, qual é a pegadinha que eles colocam? Eles colocam assim: estão excluídas do rito sumaríssimo as ações em que figuram a administração pública direta e indireta. Tá certo? Tá errado. É direta, autárquica e fundacional. Por quê? Porque se for empresa pública e sociedade de economia mista, a ação pode ser processada pelo rito sumaríssimo. Tudo bem? Aí depois vamos colocar assim. C. A petição inicial deverá conter pedido certo ou determinado e indicar o valor correspondente
sob pena de arquivamento. Bom, então, quando você lê o artigo 852, letra B, você vai ver que o legislador ele impõe uma forma para a petição inicial e ele diz assim, que se não for observada esta forma, a ação vai ser arquivada. Então, por exemplo, a gente pode dizer que nestas ações não há que se falar, tendo em vista a celeridade que se imprime ao processo quando a ação se processa por este rito, não há que se falar em conceder prazo para emendar, para aditar, para consertar a inicial. Vejam bem, na prática, o juiz manda consertar a inicial. Mas para efeito de prova de cruzinha, não tem isso. Porque a própria lei diz que se não for perfeita a inicial, o processo é arquivado. Tá certo? Aí depois vamos colocar assim. Nestas ações... Não, outra, perdão. D, né? Nestas ações... não se fará a citação por edital. Outra letrinha. A apreciação da ação deverá ocorrer no prazo de 15 dias. Então, vocês perceberam por que não se admite o processamento pelo rito sumaríssimo das ações movidas contra pessoa jurídica de direito público da administração direta? E por que não se faz citação por edital? Porque se você fizer citação por edital, você tem que dar o prazo de 20 dias. Se for pessoa jurídica de direito público que está no processo, entre o recebimento da ação e o dia da primeira audiência, tem que ter pelo menos 20 dias. Então, se a ação tem que ser apreciada no prazo de 15 dias, não existe esta possibilidade. E estas regras estão explícitas nos incisos que eu mencionei para vocês, lá no artigo 852, tá certo? Inclusive, essa que fala do edital vem logo no 852, letrinha B, tá bom? Aí depois vamos colocar assim, outra letrinha. A audiência será una. Todas as provas, todos os incidentes serão apresentados e decididos em uma única audiência. Na mesma linha, sobre os documentos juntados, o reclamante deverá se manifestar imediatamente. Salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. As testemunhas em número máximo de 2 para cada parte,
comparecerão na audiência independentemente de intimação. Só haverá a intimação de testemunha que comprovadamente foi convidada e deixou de comparecer na audiência. Enquanto vocês descansam um pouquinho a mão, eu vou comentar uma coisinha rápida. Quando a lei diz assim, sobre os documentos, a parte contrária deverá se manifestar imediatamente. Então, significa o quê? Que não tem aquela história de conceder prazo para falar sobre a defesa e os documentos. Agora, a própria lei diz assim, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Então, assim, por quê? Porque mesmo que a ação se processa pelo rito sumaríssimo, há que ser observado sempre o princípio processual do constitucional, do contraditório e da ampla defesa. Se você alegar que pelo fato do juiz se ater muito à forma imposta pela lei ao rito sumaríssimo, ele acabou violando esse princípio constitucional, a gente vai ter uma nulidade. Então, quer dizer, o juiz, você pode dizer para o juiz que não tem condição de se manifestar naquele momento, dado o número de documentos, enfim, e ele, nesse caso, ele vai verificar se o indeferimento acarretaria nulidade ou não para o processo. Uma outra questão é o seguinte, quando a gente for falar sobre provas, vocês vão relembrar comigo que no processo do trabalho não existe essa história de você apresentar rol de testemunha. Apesar de que quem advoga na prática, na área trabalhista, já foi surpreendido com essa história do juiz querer que você apresente rol de testemunhas. Não é verdade? Mas se você pegar a lei trabalhista, não existe esta exigência. O artigo 825 da CLT, que trata da prova testemunhal, ele deixa bem claro que o juiz vai ouvir as testemunhas que estiverem lá presentes, que foram levadas pelas partes para serem ouvidas, mesmo no rito ordinário. E aí no artigo 825 diz assim, se as testemunhas não comparecer, elas serão notificadas para comparecer numa outra audiência, sob pena de condução coercitiva. Então, o que acontecia na prática? Na prática, era muito comum, a gente sabe que a ação se processa pelo rito ordinário, que teria que ser uma audiência una. Mas a gente sabe também que tem muitas varas onde os juízes costumam fracionar as audiências. Daí você chegava para o estagiário e falava assim, olha, vai lá na vara e vê se naquela vara o juiz fraciona a audiência. Não, a menina disse que quando a audiência é una, ela vem escrita na petição. Ah, tá, então não é audiência una. Então você chega para o cliente e fala assim, olha, não precisa trazer testemunha. Hoje é só audiência de tentativa de conciliação. Aí o cliente não levava a testemunha. Chegava lá na hora, às vezes o juiz ficava meio descontente, porque você não chegava, não aceitava a proposta de acordo que ele havia formulado, e daí ele vinha com aquela pressãozinha básica, né? Ele dizia assim, doutora, as suas testemunhas estão presentes porque eu vou instruir. Então ele fazia isso para te intimidar. E ele não estava fazendo nada errado, porque pela lei trabalhista ele tem que fazer audiência una, não é verdade? Mas daí, o advogado também que conhecia bem o processo, ele saía pela tangente rapidinho. Ele falava assim, excelência, pela ordem. As testemunhas da reclamada foram convidadas, disseram que compareceriam, mas não vieram. E aí o juiz obrigatoriamente tinha que redesignar uma nova sessão. Como essa lei do procedimento sumaríssimo ela foi feita por juízes do TST, aí os juízes do TST disseram assim, só vai haver uma segunda oportunidade para você levar a testemunha, se você na hora tiver a prova de que você convidou, que ela disse que iria e ela não compareceu.
Entendeu? Aquela saidinha, não, ela foi convidada. Isso não pode. Então, na prova de concurso, você vai procurar a palavrinha comprovadamente, porque só nessa hipótese é que ela vai ser, a audiência vai ser redesignada. Continuando no mesma letrinha, nós estamos falando da audiência em si. Aí vamos colocar assim, a prova pericial, só será deferida quando legalmente exigida. Ou quando for imprescindível. Vocês lembram em que situação a lei impõe a realização de prova pericial no processo do trabalho? Quando tem insalubridade e periculosidade. A lei é que obriga a prova pericial, não é verdade? Ou quando for imprescindível. Neste caso, o juiz fixará o prazo para a apresentação do laudo levando em conta que as partes terão o prazo comum de 5 dias para se manifestar sobre o laudo, e que a conclusão da audiência e a solução do processo deverá ocorrer no prazo de 30 dias, salvo motivo justificado nos autos pelo juiz. Então, ele tem que justificar por que ele não observou aquele prazo de 30 dias a que se refere a lei. Tá certo? Aí depois, agora outra letrinha. Outra letrinha. Na apreciação das provas, o juiz deverá dar valor especial às regras de experiência comum e técnica. As regras de experiência comum e técnica. E ao decidir, vai proferir a sentença que reputar mais justa ou equânime. Equânime, atendendo os fins sociais da lei e as exigências
do bem comum. Gente, que tipo de julgamento é esse? Julgamento por equidade. Tem um teste que cai muito em concurso, ele diz assim, no processo do trabalho, há expressa autorização para o juiz julgar por equidade, nas seguintes hipóteses. Depois eles põem assim, assinale a alternativa incorreta. Então, o que eles colocam para vocês? Em que situação o juiz pode julgar por equidade no processo do trabalho? Na aula passada, nós falamos da primeira. Quem lembra? Quando existir lacuna na lei. Não é verdade? Lembra que a gente viu na aula passada? Depois, hoje, nós estamos falando da segunda. No rito sumaríssimo, há uma expressa autorização para se julgar por equidade. E a terceira situação é no dissídio coletivo. No dissídio coletivo, o artigo 766, também diz assim que quando o juiz for decidir um dissídio sob estipulação de salário, ele vai fixar um reajuste salarial que, sem quebrar a empresa, vai proporcionar para o trabalhador uma melhoria da sua condição social. Então, ele vai dar aquilo que é justo. Então, este dispositivo desta lei, do rito sumaríssimo, ele está em consonância com um novo modelo de Estado, com aquele juiz preocupado realmente em fazer efetivamente a justiça, não é verdade? Então, vamos pôr assim entre parênteses, julgamento por equidade. Julgamento por equidade. Aí vamos escrever assim. No processo do trabalho, não, ainda estamos na mesma história. Pegando um ganchinho aí. No processo do trabalho, a autorização expressa para o juiz decidir por equidade em 3 situações. Na falta de disposição legal ou contratual, entre parênteses, artigo 8º da CLT, ponto e vírgula. No rito sumaríssimo, entre parênteses, artigo 852, letrinha I, 852, letra I, ponto e vírgula. No dissídio coletivo. Então, eu vi numa prova de analista, eles colocavam assim, há expressa autorização para julgar, assinale a alternativa incorreta. Aí eles puseram, na falta de disposição legal ou contratual, no rito sumaríssimo, no dissídio coletivo, e depois na letrinha D, eles puseram na arbitragem. Na arbitragem, há decisão por equidade? Não, na arbitragem não tem nem decisão por juiz. A decisão é proferida por um árbitro. Não é verdade? Essa daí, talvez vocês acertariam por exclusão, qual é a totalmente errada mesmo, não é verdade? Porque na arbitragem a decisão ela é proferida pelo árbitro, que não é o juiz, é um juiz de fato, como se diz, não é verdade? E eu só queria ressaltar para vocês, aproveitando um gancho, que no processo do trabalho não se admite a arbitragem para dissídio individual, só no conflito coletivo, tá certo? Então, essa alternativa estaria totalmente errada. Beleza? Então, não sei se vocês perceberam, a gente tem alguns encontros aqui. Dentro desses nossos encontros, a gente tem que tentar esgotar todo o nosso edital, não é assim? E tudo que eles vão cobrar de vocês no edital. Então, o que a professora fez? Eu peguei todos os concursos de analista de bastante tempo para trás, e daí eu fiz assim,
eu pedi para minha assessoria ela separar para mim todas essas provas, e aí eu fiz uma análise detalhada de tudo que eles cobram de vocês nesses concursos. Por mais que vocês pensam que é um concurso mais simples do que um outro tipo de concurso para a magistratura ou para o Ministério Público do Trabalho, na realidade, a gente percebe, se vocês fizerem esse estudo que eu fiz, vocês vão verificar, e acho que alguém já fez também, né? Vocês verificam o seguinte, que aquele basicão do processo, assim, se você chegar aqui e falar só aquilo, assim, o normal, assim, não é suficiente para você gabaritar todas as questões de direito processual do trabalho, não é verdade? Então, vocês vão verificar que eles exigem um pouquinho mais de vocês. Então, assim, com base nessa análise, na medida que a gente está dando o edital, a gente vai sempre reforçando vocês nessas peculiaridades, nessas coisinhas que são a essência da prova, né? Então, a gente procura fazer isso, né? Porque eu acho que assim vocês vão ter muita chance de se sair bem em qualquer prova, vocês vão ter um caderninho perfeito. Você dá uma olhadinha ali e você fica legal, tá bom? Fala, meu amor. Você comentou sobre a perícia. Qual é a diferença entre o rito ordinário e o sumário de formação e investigação de quesito? Então, ó, assim, no rito ordinário, geralmente o juiz chega e fala assim, sempre que tem perícia, vai ter que adiar a audiência, não é verdade? Aí no rito ordinário o juiz fala assim, olha, então vai ter perícia, então eu vou abrir prazo para as partes apresentar os quesitos. Depois que as partes apresentar os quesitos, eu vou nomear o perito e fixar o prazo. Então, aí você dá 5 dias para cada parte apresentar os quesitos, e aí você fixa o prazo para o perito apresentar o laudo, depois você abre o prazo para cada um individualmente se manifestar sobre o laudo, e depois você marca uma outra audiência, ou se for o caso, você julga o processo. No sumaríssimo, o que a lei diz? Ela diz assim, tudo tem que acontecer no prazo de 30 dias. Então, o juiz, quando ele for fixar esse prazo, ele vai dizer, ó, não posso dar 30 dias para o perito fazer o laudo. Por quê? Porque se eu der 30 dias, eu estou fora do prazo. Mas apresenta-se quesitos e assistente ou não? Na hora da audiência, se você quiser formular quesitos, você apresenta ali. Então, porque na hora ele já está nomeando, na hora ele já está fixando o prazo de entrega do laudo. Então, por exemplo, se você quiser um assistente técnico, você já pode até pedir para o seu assistente técnico preparar o laudo dentro daquele prazo, porque é aquilo. Então, é muito mais rápido, eu quis dizer. Você observou? Bom, aí depois, outra letrinha. Eu já me perdi aonde nós estamos. H. Aí, vamos por assim. A sentença dispensa o relatório. Ponto. Bom, outra coisa, sabe que às vezes eles perguntam para vocês assim, se no momento da liquidação o valor encontrado na conta for superior a 40 salários mínimos, é correto afirmar que a reclamada só vai pagar os 40 salários mínimos? Tem muita gente que confunde o sumaríssimo com aquelas ações do cível de pequenas causas. Porque lá no juizado de pequenas causas, se o valor da condenação é maior, há uma presunção jurídica que você renunciou o que excedia daquele limite. Lembra a lei que trata do juizado especial de pequenas causas? No processo do trabalho não existe isso. Por quê? O princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Então, se na fase de liquidação se apurar que o valor da condenação é muito maior do que salário mínimo, é claro que a liquidação vai se processar pelo total. Não é verdade? Então, vamos pôr assim, outra letrinha. Quando, na fase de liquidação, ficar apurado que o valor da condenação excede
de 40 salários mínimos. A execução se fará pelo valor total da condenação. Ponto. No processo do trabalho, os juros e a correção monetária sempre serão aplicados. Independentemente de pedido. Entre parênteses, súmula 211 do TST. Então, lógico que se você fez o pedido certinho, quando você computar os juros e a correção monetária, isso vai lá para cima, não é verdade? Outra coisa que também eles perguntam às vezes para vocês sabem que no processo do trabalho, há a possibilidade de existir uma acumulação objetiva e uma acumulação subjetiva. O que seria uma acumulação subjetiva? Seria uma ação trabalhista plurima. O que seria uma ação trabalhista plurima? Quem lembra? Quando tem litisconsorte ativo. Então, você tem 2 reclamantes, 3 reclamantes, não é assim? Então, há uma acumulação subjetiva de partes. Não é assim? Quando a acumulação objetiva, pedidos. Acumulação subjetiva, partes. Não é assim? Então, vamos colocar... Então, uma questão que eles perguntam para vocês é como é que se pode se adotar o rito sumaríssimo nas reclamações trabalhistas plurimas ou nas reclamações trabalhistas em que existe esta acumulação subjetiva. Pode se adotar o sumaríssimo ou não? Pode, desde que o valor total da condenação em relação a todos os pedidos dos litisconsortes não excedam de 40 salários mínimos. Você não afere por reclamante, você afere pelo processo, pela ação. Beleza? Então, outra letrinha. As ações plurimas entre parênteses, acumulação subjetiva, só para vocês lembrarem o que são as plurimas. Poderão ser processadas pelo rito sumaríssimo desde que o valor total dos pedidos, o valor total dos pedidos de todos os reclamantes não exceda de 40 salários mínimos. Outra letrinha. A sentença proferida admite a interposição. A sentença proferida admite a interposição de embargos de declaração, recurso ordinário, e até
recurso de revista. O parágrafo 1º do artigo 895 da CLT dispõe que o recurso ordinário interposto será imediatamente distribuído no tribunal. Vírgula. O relator deverá liberá-lo no prazo máximo de 10 dias. E a secretaria da turma deverá colocá-lo imediatamente em pauta de julgamento. O parecer do MP será emitido na sessão. E o acórdão consistirá unicamente na certidão do julgamento. Eu não sei se vocês sabem, tem gente aqui que já trabalha no TRT? Então, assim, na prática, como é que funciona o negócio? Quando você interpõe um recurso, ele chega lá no tribunal, aí tem que esperar para ele ser distribuído. Aí, ele é distribuído, é sorteado o relator. Aí ele vai para o relator. Aí ele fica lá no gabinete do relator até o relator ter tempo para fazer o voto. Quando o relator acaba de fazer o voto, o processo vai para o gabinete do revisor. Aí ele permanece lá no gabinete do revisor até o revisor ter o tempo para proferir o voto, se for divergente ou concordar com o voto do relator. Aí depois, ele vai para o Ministério Público para o parecer. Aí no Ministério Público ele entra no distribuidor. Aí tem que esperar ele ser distribuído para um procurador, dentro daquele número de distribuição semanal. E aí depois o procurador tem o prazo para fazer o parecer. Aí é que ele vai para esperar entrar na pauta para ele ir para uma sessão de julgamento. Então vocês percebem que um recurso ordinário de uma ação que se processa pelo rito ordinário demora ad eterno. No rito sumaríssimo, quiseram simplificar isso. Primeiro, não queriam que interpusessem recurso. Aí depois, não, mas já que vai ter, tem que ser um recurso bem rápido. Então, aí não tem revisor. Então, vai, o relator faz o voto, já vai, ele não passa no revisor. Lá na sessão, ele é votado pelos 3 juízes, não é verdade? E o parecer, se o Ministério Público quiser emitir parecer, porque ele entende que tem que fazer um parecer circunstanciado, ele tem que fazer o parecer oralmente na sessão. Então, por exemplo, quando nós vamos fazer sessão no tribunal, a gente sempre chega uns 45 minutos
uma hora mais cedo, porque você tem que olhar todos os sumaríssimos que estão na pauta para serem julgados, para ver quais são os sumaríssimos que você vai se manifestar na sessão. Porque, senão, na hora não dá tempo, porque você não pega o processo. Então, você vai antes para ver se você vai ter que fazer parecer oral, porque o parecer tem que ser oferecido na sessão. No ordinário, não, o processo vai para você. Fica lá, você olha com calma, vai ter parecer circunstanciado, não, vai dar cota. É mais tranquilo. Todo mundo entendeu? Agora, o que cai muito na prova para vocês, se vocês fizerem uma análise dos últimos concursos, sempre que cai o recurso, geralmente cai recurso de revista no rito sumaríssimo. Por quê? Porque o recurso de revista no rito sumaríssimo, ele só é admitido numa situação expressa, assim, grave. Quando a decisão proferida pelo juiz violar a literalidade da Constituição, ou então contrariar súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E qual é a pegadinha? Eles põem súmula ou orientação jurisprudencial. OJ sim? Não, OJ não. Somente súmula. Tem até uma OJ falando que não admite recurso de revista no rito sumaríssimo por contrariar orientação jurisprudencial. Beleza? Aí vamos pôr assim. O recurso de revista só é cabível quando a decisão contrariar expressamente súmula do TST. Entre parênteses, não OJ. Fecha o parênteses. Ou violar diretamente a Constituição Federal. Tudo bem? A OJ que fala que não cabe OJ é a OJ 352, que eu me referi. Essa OJ 352 diz assim: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de revista por contrariedade à orientação jurisprudencial, por ausência de previsão no 896, parágrafo 6º da CLT, que é o artigo que trata do recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Tudo bem? Agora, voltando aqui à nossa história, vamos pôr assim, número 2. Pode ir por mim que vai dar certo. Número 2, procedimento especial. Lembre-se assim, ó, as ações poderão ser processadas, 1, pelo procedimento comum, agora, número 2, pelo procedimento especial. Procedimento especial. O procedimento especial deve ser adotado nas ações de inquérito para apuração de falta grave, de inquérito para apuração de falta grave, ponto e vírgula, dissídio coletivo, entre parênteses, artigos 856 a 871 da CLT. 856 a 871 da CLT. 856 a 871 da CLT. Fecha parênteses. Ação de cumprimento. Entre parênteses, artigo 872 da CLT. E também, para as ações que se encontram reguladas
no CPC. Mas que podem ser apresentadas na Justiça do Trabalho. Exemplo: rescisória, consignatória, possessórias, etc. Então, veja bem, você pode apresentar uma ação rescisória no processo do trabalho? Pode. Mas só que essa ação rescisória, ela vai sair daquela linha de processamento, como a gente estudou, como é que vai ser conduzido o processo. Não é verdade? Ela vai ter um processamento todo diferente. Você vai ver que o dissídio coletivo, ele tem um processamento totalmente diferente do que um processamento comum que a gente imprime pelo rito ordinário ou pelo rito sumaríssimo. Você pode propor uma ação possessória na Justiça do Trabalho? Claro, o reclamante usou o imóvel por conta do contrato de trabalho e ele se recusa a te devolver o imóvel e não tem mais o contrato. Qual é a medida? É uma possessória. E a possessória que vai tramitar na Justiça do Trabalho seguindo todo o processamento da possessória. Por isso que a gente diz assim, vai ter um processamento especial. Sai fora do ordinário. Beleza? Tudo bem? Então, a gente vai ver, por exemplo, que o dissídio coletivo, a ação de cumprimento, essas são ações coletivas. Ações coletivas não se processam pelo ritos comum, pelo procedimento comum. Elas sempre vão pelo procedimento especial. Tudo bem, meus amores? Acabamos os procedimentos, ou seja, a forma pela qual podem ser processadas as ações trabalhistas. Agora, a gente vai começar a tratar especificamente, vamos dizer assim, do processo em si. Então, a gente começa falando da petição inicial. Não é verdade? Então, vamos colocar assim, ação trabalhista, 1, petição inicial. Aí, vamos escrever assim, a ação trabalhista pode iniciar-se através de um termo de reclamação verbal ou através de uma petição inicial escrita. Entre parênteses, artigo 840 da CLT. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo e, uma vez distribuída, o reclamante deverá, no prazo de 5 dias, comparecer na secretaria da vara para tomar por termo a sua reclamação.
sob pena de perder, pelo prazo de 6 meses, o direito de reclamar na Justiça do Trabalho. Ponto. Na mesma pena incorre aquele que dá causa a 2 arquivamentos seguidos por não ter comparecido na audiência de julgamento. Gente, esses 6 meses que o reclamante tem que ficar sem poder demandar na Justiça do Trabalho é prazo de perempção, de decadência, de prescrição ou de preclusão? Decadência, prescrição, perempção ou preclusão? Perempção. Ei, gente boa, né? Então, veja bem, também vocês têm que observar uma coisinha para efeito de prova. A perempção no processo do trabalho, ela é mais rígida. Ela é muito mais grave que do processo civil. Sabe por quê? No processo civil, quando que a gente diz que ocorreu a perempção? Quando ele dá causa a 3 arquivamentos. Aí ele não pode propor a ação com o mesmo pedido. No processo do trabalho, a perempção vai se dar se ele der causa a 2 arquivamentos, ou se ele não vai lá na vara para tomar por termo a reclamação. O prazo é 6 meses somente. Mas só que durante esses 6 meses ele não pode demandar na Justiça do Trabalho. Ele não pode propor nenhuma ação. No processo civil ele pode demandar. Ele só não pode propor uma ação com aquele pedido. Mas ele pode propor outra ação. Então, é diferente a perempção trabalhista da perempção civil, tá bom? Então, vamos colocar assim, trata-se de prazo. Trata-se de prazo de perempção. Observa-se que a perempção trabalhista difere da perempção do CPC. No processo do trabalho, neste período de 6 meses, o reclamante fica impedido de demandar. Ou seja, propor qualquer ação com qualquer pedido. Foi? Todo mundo entendeu? Agora, se vocês concordarem, são 9h30, quase 9h30, a gente para tomar o cafezinho, aí nós vamos voltar para começar a falar da petição inicial escrita. Tudo bem? Porque aí vai dar mais sequência, senão a gente começa a falar da petição inicial, depois tem que parar para voltar aqui. Tudo bem? Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já já?